Muito bem, nós estamos concluindo aí basicamente essa série de mensagens. Começamos uma série no início de março, chamada Eu Sou, e ao longo aí de 5 domingos nós já trabalhamos algumas temáticas. Esta é a 6ª mensagem. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos concluir essa série de mensagens. Estamos olhando para a palavra de Deus e para aquilo que o Senhor trouxe de imagens a respeito de si mesmo. Quando o Senhor Jesus quis mostrar para os seus discípulos quem Ele era, quando Ele quis se apresentar, responder talvez a pergunta: quem é Jesus? Quem é este Senhor Jesus? Então Jesus utilizou-se de figuras, de imagens, para que pudesse transmitir quem de fato Ele era. E tudo está de certa forma relacionado, né? Após a multiplicação dos pães, Jesus pôde dizer para os seus discípulos que Ele é o pão da vida. Jesus não é um dos eu sou, que é a água da vida, mas Ele também fala isso, que Ele também é a água viva, né? E que quem beber dele nunca mais também terá sede. Não foi uma das mensagens, mas também existe uma manifestação de Jesus nessa direção, não dizendo eu sou, mas mostrando que Ele também não é só o pão, mas Ele é a água que alimenta, a água que mata a nossa fome e a nossa sede. Jesus, num segundo momento, também apresentou aos seus discípulos quem Ele era na festa dos tabernáculos. Ao curar um cego de nascença, Ele mostrou ali para os seus discípulos que Ele é a luz do mundo. Assim como aquele homem pôde enxergar a luz, Jesus é a luz que clareia sobre as nossas vidas. Na mesma festa dos tabernáculos, Jesus também, em confronto com os fariseus, disse que Ele é a porta e que Ele também é o bom pastor. E semana passada nós vimos Jesus dizendo para os seus discípulos, diante da morte do seu amigo Lázaro, que Ele é a ressurreição e a vida. Então são 5 afirmações que Jesus trouxe aí ao longo do seu tempo, da sua caminhada. E a mensagem de hoje, a mensagem da próximo domingo, faz referência à última noite de Jesus. Antes da crucificação, antes de Ele ir para a morte, Jesus teve um tempo com seus discípulos, e naquele momento que Ele teve com seus discípulos, Ele trouxe as suas 2 últimas frases. Hoje nós veremos a penúltima, que é eu sou o caminho, a verdade e a vida, e semana que vem a última, que é eu sou a videira verdadeira. A base de hoje é um texto muito conhecido e que eu acho que você provavelmente já ouviu muito ou provavelmente já tem de cor, que é o texto de João 14, no verso 6, onde diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler todos juntos esse texto para gravar bem, deixar na nossa memória. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase foi dita num momento muito íntimo. Jesus estava reunido com seus discípulos, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, Jesus está no cenáculo, reunido com seus discípulos, e ali era um tempo para Ele se despedir, era um tempo para Ele dizer adeus, ou até logo, para os seus discípulos, melhor dizendo, era um tempo de despedida. Jesus está ali reunido com seus discípulos para trazer as últimas instruções. Eu lembro quando o apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos, capítulo de número 20, ele está se despedindo, vendo que ele ia para Jerusalém e sentindo que ali seriam os seus últimos momentos, que ele seria preso, que ele seria levado para Roma, que ele seria morto. Então era o último momento. Então ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele se despede, é um tempo de despedida. Ele traz as suas últimas instruções, as suas últimas palavras, porque ele nunca mais veria aqueles irmãos. Jesus também está nesse tempo,
sabendo que a sua hora era chegada, ele sabia, tinha ciência de que em poucos momentos ele seria também preso, ele seria traído, ele seria preso, ele seria levado para julgamento, ele seria torturado, ele seria morto. Jesus, ciente dos seus últimos momentos, ele precisava então ter um tempo com os seus discípulos, um tempo para falar com os seus discípulos. Mas esse tempo foi um tempo de tensão. Tensão existente do lado de fora, porque enquanto Jesus estava ali, a gente tem que lembrar que nós estamos na festa da Páscoa, Jesus estava reunido com seus discípulos por ocasião da Páscoa, para celebrar a Páscoa, mas enquanto ele estava ali com seus discípulos, celebrando a Páscoa, existia uma tensão do lado de fora, porque os fariseus, os membros do Sinédrio, os sacerdotes, estavam tramando a prisão e a morte de Jesus. Enquanto Jesus estava reunido com os seus, existiam homens reunidos no templo, onde era um local de culto e de celebração ao Senhor. Eles estavam reunidos no templo para tramar a forma que iriam prender Jesus, como iriam julgar Jesus, como iriam condenar Jesus e levá-lo à morte, porque eles queriam que Jesus morresse, eles queriam colocar um fim na história, acabar com a história, não apenas tirar Jesus de cena, prendendo Jesus em algum lugar, mas eles queriam matar Jesus e acabar, pôr um ponto final na história. Então era um momento de tensão, e eu fico imaginando que Jesus, ciente de tudo isso, porque ele está ciente da traição, está ciente da negação, está ciente dos discípulos que vão abandonar, está ciente da morte que vai acontecer, tanto é que quando ele vai orar ao Pai, horas depois, no jardim, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabe exatamente tudo que vai lhe acontecer, quanto lhe sofrimento está reservado. Mas Jesus, por mais que poderia estar vivendo também este momento de tensão, ele é uma pessoa que fala, é uma pessoa que ensina, é uma pessoa que traz palavras amáveis ali no tempo final, algumas instruções amáveis aos seus discípulos e consola os seus discípulos. É interessante notar que a tensão também não era só algo externo, era algo interno dentro daquele cenáculo. Porque naquele lugar, porque por mais bonito que você possa olhar e falar, um Jesus que coloca a toalha, um Jesus que pega uma bacia, um Jesus que vai e lava os pés dos discípulos, e ali ele, por mais que é bonita essa cena, logo em meio a essa cena, Jesus está tomando a ceia, participando ali do momento com a ceia, mas antes mesmo de tomar, ele já pega um bocado de pão e fala: quem eu der esse pedaço de pão é aquele que há de me trair. Entre vocês há um que vai me trair. E ele entrega para o Judas. E olha para o Judas e fala: o que você tem que fazer, faz depressa. Faz depressa. Era um momento de tensão, porque Jesus começa a se despedir dos discípulos. No capítulo 13, no verso 33, ele diz: olha, eu estou indo embora, eu preciso, e para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí os discípulos começam a ficar, o Pedro ali já fica alvoroçado: não, Senhor, se for necessário ir contigo, eu vou seguir firme. E aí Jesus olha para o Pedro e fala: Pedro, nessa noite você vai me negar 3 vezes. Antes de amanhecer o dia, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você consegue entender que existe um momento de tensão ali também. É um Jesus que aponta para o traidor, é um Jesus que olha para aquele que é o cara entre os discípulos, que é o responsável, é o líder, é aquele que fala, é o porta-voz. Jesus olha para ele e fala: você vai me trair. Justamente você vai me negar, você também vai me trair e vai desaparecer. Você não vai querer saber de mim até o galo cantar. Você vai desaparecer do cenário. Há um momento de tensão externo, mas há um momento de tensão interno. Em meio a essas conversas, é lindo você olhar a cena, é lindo você olhar a mesa, é lindo você ver Jesus ceando com seus discípulos, é lindo você ver as palavras de Jesus, mas aqui existe um momento de tensão externo e um momento de tensão interno. Mas o capítulo 14, eu vou meditar com você do verso 1 até o verso 6, existem para mim pelo menos 3 momentos específicos, e eu quero destacar esses 3 momentos. 3 tempos específicos, 3 coisas que Jesus faz, que Ele traz ali para os seus discípulos e que são úteis e importantes para a nossa vida. A primeira delas, Jesus comunica a sua partida. Como eu disse para os irmãos, já um pouquinho antes ali do capítulo 14, no capítulo 13, no verso 33, ele diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. Ou como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem vir. Jesus começa o seu discurso de despedida. E eu imagino que quando Jesus disse isso, se eu estivesse ali, eu começaria, como discípulo eu ficaria aflito. Como assim?
Eu larguei a minha vida, eu abandonei tudo, eu deixei as redes, eu deixei os barcos, eu deixei a coletoria, eu deixei a minha vida, eu deixei minha família, eu deixei tudo para trás para seguir, e agora você vai embora? Como assim você vai embora? Como assim você vai partir? Como assim você não vai ficar mais aqui, vai ficar só mais um pouco de tempo? Como assim? Que história é essa? Que história é essa? Que situação é essa? Né? Os discípulos, eu fico imaginando que diante da frase, da fala de Jesus, eles começaram a ficar alvoroçados, preocupados. Como assim? Vai se despedir, está indo embora, para onde vai? Nós não podemos ir. Como assim? Que história é essa? É diante talvez desse alvoroço que Jesus então olha para os seus discípulos e diz: não se perturbe o coração de vocês. Eu estou vendo que eu falei isso e vocês começaram a ficar alvoroçados. Eu comecei a falar com vocês de que eu estou indo embora, de que eu estou partindo, mas vocês começaram a ficar preocupados. Eu estou dizendo para vocês: não perturbe o coração de vocês, não se preocupem com o que vai acontecer. Jesus está olhando para aqueles homens aflitos, dizendo: calmem, tenham calma, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque não há motivo de preocupação, não há motivo. Eu estou indo embora sim, eu vou partir, vou ficar mais um pouco de tempo com vocês e vou embora, mas não se preocupem, não fiquem agitados, não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados, não deixem que situações externas perturbem vocês, e nem aquilo que está dentro de vocês traga aflição. Calma, nós vamos caminhar mais um pouco ainda, mas calma, não perturbe o coração de vocês. E Jesus logo em seguida traz uma frase que é a frase que deve ficar também no nosso coração. Jesus olha para os seus discípulos e diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está se despedindo dos discípulos dizendo o seguinte: vou ficar mais um pouco com vocês. E eu não quero que vocês fiquem preocupados com o que vai acontecer. Eu não quero que vocês fiquem agitados com as situações, porque eu sei do que vai acontecer, mas vocês não sabem de nada. Mas à medida que vocês vivenciarem isso, eu não quero que vocês fiquem agitados, que vocês fiquem nervosos, que vocês fiquem preocupados, porque as coisas vão acontecer rapidamente. Eu fico imaginando, talvez Jesus querendo falar isso para os seus discípulos, né? Não podendo dizer, mas querendo dizer: olha, nós vamos sair daqui, nós vamos orar no jardim, enquanto nós estivermos orando no jardim, vão me prender, Judas virá com um monte de gente, com um monte de soldados, eles vão me prender, eles vão me levar, eles vão me julgar, eles vão me castigar, eles vão me esbofetear, eles vão me chicotear, eles vão judiar de mim, eles vão cuspir em mim, eles vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça, eles vão colocar um manto em mim, eles vão blasfemar, judiar de mim. Mas diante de toda essa cena e tudo isso, não se preocupem, não fiquem agitados, não fiquem nervosos, não se preocupem, creiam, apenas creiam. Jesus está chamando os seus discípulos, por mais que a situação seria caótica, e por mais que a situação seria realmente desconfortável, Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo: não é momento de vocês temerem, não é momento de vocês se apavorarem, mas é momento de vocês crerem. Assim como vocês creem do Pai, assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim, depositem a sua fé em mim, depositem a sua fé na minha pessoa. E aí não é só crer no sentido de conhecer teoricamente, mas é no sentido de depositar a esperança, depositar o coração, depositar a sua fé, depositar a sua vida, confiar plenamente, descansar naquele que Ele é, na sua sabedoria, na sua capacidade, no seu poderio, confiar de fato em quem Jesus é. Jesus está chamando os discípulos a olharem além, porque logo eles também passariam por aflições, e Jesus está dizendo: não é só com relação a essa noite que eu estou falando, não é só com relação aos momentos que vão se seguir, às cenas dos próximos capítulos imediatos, não, eu estou dizendo ao longo da história, porque assim como vai acontecer comigo, vai acontecer com vocês também. Vão castigar vocês também, vão perseguir vocês também, vão lançar vocês às feras, vão lançar vocês também diante de uma fogueira, vão judiar de vocês, vão crucificar vocês, vão também. Mas eu quero dizer para vocês: creiam. Por mais que as situações sejam desconfortáveis, e por mais que os momentos sejam difíceis, creiam. É tempo de vocês crerem. Jesus está olhando para mim e para você, porque essa palavra é para nós. Porque nós também temos a tendência de ter o nosso coração turbado ou perturbado, diante das situações que acontecem, diante das notícias, diante de diagnósticos, das situações, o nosso coração fica perturbado. Todos nós, não adianta você falar que não, todos nós ficamos perturbados. É uma notícia, basta alguém falar assim: eu preciso falar com você. Dependendo da pessoa, ela não dorme mais aquela noite.
Não vou dormir, o que ele quer falar? O que será que ele quer falar comigo? Ou se o seu patrão mandasse uma mensagem hoje dizendo assim: preciso que você chegue amanhã cedo que eu preciso conversar seriamente com você. Pronto, você já não dorme essa noite. Seu coração vai ficar perturbado com uma mensagem, perturbado com uma palavra. O que ele quer comigo? O que ele vai falar? O que vai acontecer? Será que vai ter mudança? Será que vai me demitir? O que vai acontecer? Vai mudar o meu salário? O que vai acontecer? Nós somos pessoas facilmente perturbadas. As coisas que acontecem ao nosso redor, as vozes, as pessoas, aquilo que falam, como agem, são pessoas que conseguem nos perturbar. As vozes perturbam o nosso coração, nos deixam ansiosos, nos deixam angustiados. Como isso acontece? Como isso acontece? Ou vai falar que o médico examina você e fala: eu vou pedir esse exame, eu estou suspeitando de... Aí você fala o quê? Aí você fala: não, preciso receber os exames primeiro. Pronto, você já vai para o Google para pesquisar, ver o que é. Quem de nós não vai lá e pega o exame, e vai dar uma fuçada, não entende nada, mas vai dar uma fuçada para ver o que está dizendo, e aí olha e fala: meu Deus, eu acho que eu vou morrer, esse negócio aqui está complicado. Não, e vai lá, e digita no Google, aí o Google não fala nada com nada, às vezes, e aí você digita lá e fala: meu Deus, o negócio aqui é preocupante, eu acho que o negócio aqui é grave. Aí você vai no médico, o médico olha assim e fala: não, está tudo bem, está ótimo, seu exame não, mas o que quer dizer? Não, isso aqui quer dizer que você é lindo, quer dizer alguma coisa mais ou menos nessa direção, quer dizer que você tem sangue, isso aqui quer dizer que você tem sangue, isso aqui que o seu coração está batendo, isso aqui está ótimo, você está ótimo, e você perdeu noite de sono porque você ficou perturbado com algo que você sequer entendia. Nós somos assim, diante dessas situações, essas coisas que vêm para nos perturbar, diante de palavras, diante de voz, diante de diagnósticos, diante daquilo que surge sobre nós, é que precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: creiam. Da mesma forma como vocês creem em Deus, creiam também em mim, creiam no meu poder, creiam na minha capacidade, creiam no meu domínio, creiam. Não basta você saber teoricamente das coisas, eu quero que você creia, que você experimente, que você vivencie, creia também em mim, creia em mim. Mas ali não era apenas um tempo de despedida, Jesus também comunica o seu retorno, ele comunica, e de forma bela. Por mais que os discípulos estavam ali angustiados: mas como assim, o Senhor vai embora? Ele começa dizendo no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, ou há muitos aposentos. Há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus então, ele diz no primeiro momento: eu vou partir, vou ficar mais um pouco com vocês. E de fato ele ficou mais, tirando aqueles dias ali, mais 40 dias, depois da ressurreição acabou, ele foi assunto aos céus. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: eu vou embora, mas eu vou voltar. Eu não estou dizendo para vocês tchau, adeus, eu estou dizendo até breve, até logo. Até logo. Não é uma despedida definitiva, é momentânea. Eu estou indo embora sim, mas é momentâneo. Eu vou embora, mas eu vou voltar. Eu vou para um lugar, mas eu vou voltar deste lugar. Jesus então está dizendo: a dor vai ser doloroso? Vai. A minha partida vai ser dolorosa? Vai. Todo afastamento, toda partida é dolorosa. Eu vou partir, vai ser difícil? Vai. Num primeiro momento vai, mas eu estou dizendo para vocês: eu vou e volto. Eu vou e volto. Mas para onde que eu vou? Aí ele começa a falar para onde ele está indo. Eu vou para a casa do meu pai. Jesus tinha toda a autoridade para falar da casa do pai, porque ele tinha vindo da casa do pai. E ele está dizendo para os seus discípulos: eu estou indo embora, mas por isso, para onde eu vou, nesse momento vocês não podem ir. Nesse primeiro momento vocês não podem, porque eu estou indo para a casa do pai. E na casa do pai há muitos aposentos, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu estou indo para preparar mais. Eu estou indo para preparar mais aposentos, para preparar mais moradas, mais lugares, porque eu quero voltar, e eu quero voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Eu estou indo para a casa do pai, e quando ele diz que está indo para a casa do pai, ele faz referência aonde que é essa casa. Eu estou indo para o céu, eu estou indo para o pai, onde o pai está, e o pai está no céu, o seu trono está no céu. O trono do pai está lá, eu estou indo para a sua casa, a casa do pai, que está nos céus. Com isso, Jesus está dizendo para mim e para você, que esse lugar que nós estamos, não é nosso. A nossa casa não é aqui.
O nosso lugar não é aqui. Você pode ter uma excelente casa e pode investir numa excelente casa aqui. Você pode ter uma excelente casa, você pode ter um excelente carro, você pode ter um excelente trabalho. E nós gostamos deste mundo, queremos ficar neste mundo. Tomamos remédios para tentar prolongar um pouco mais a nossa vida. Fazemos exercícios e tantas coisas para tentar prolongar um pouco mais. Gostamos deste lugar, não há problema em você gostar deste mundo. Não há problema em você gostar deste lugar. Não há problema em você gostar aqui deste planeta. Não há problema de você amar a sua casa, de estar na sua casa, mas ela não é aqui. A sua casa não é aqui, a minha casa não é aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é na casa do Pai. Eu não sei quantos aqui ainda têm pais vivos e podem ter a oportunidade de ir até a casa do Pai, mas não aquele pai que mudou de casa milhares de vezes na vida. Com toda certeza existem pessoas aqui que têm pai e mãe ainda, mas um pai e a mãe que moram naquela casa já há 40, 50 anos. Desde quando você se conhece por gente, aquela é a casa do seu pai, a casa da sua mãe. Por mais que você já tenha a sua casa, em alguns momentos você vai até a casa do seu pai ou a casa da sua mãe. E ali você se sente também em casa. Você não é estranho ali. Quando você vai na casa de uma outra pessoa, ou para dormir, ou para comer, você vai lá, você tem os seus modos, você respeita, fica na sala, tem a pessoa te convidar, você vai para a sala de jantar ou para a cozinha, você vai, senta, você come, respeitoso, você vai, você não abre a geladeira, né? Você não vai lá e pega um refrigerante, você não sei que a pessoa peça, olha, você pode abrir a geladeira e pegar um refrigerante para mim? Aí, atendendo ao pedido, você faça isso. Mas ali não é a sua casa. Mas quando você está na casa do seu pai, você não está na casa do seu pai e da sua mãe e fala assim, mãe, posso pegar uma água na geladeira? Por quê? Porque a casa da mãe ou a casa do seu pai também é a sua casa. Você se sente em casa. A nossa casa não é aqui. Talvez estamos nos sentindo em casa, mas essa casa aqui não é nossa. Somos passageiros aqui, somos peregrinos aqui. Estamos aqui por uma questão de tempo. Alguns vão estar aqui por 70, 80, 90, 100 anos. Alguns vão estar aqui por um período de tempo, mas a nossa casa não é aqui. A nossa casa é nos céus, lá que está sendo preparado um lugar para mim e para você. A nossa casa é lá, a casa do Pai. Onde está a casa do Pai? É a minha casa, é a sua casa. E nós então precisamos sonhar com essa casa. É por isso que Jesus diz, não ajuntem tesouros aqui na terra, mas ajuntem tesouros lá no céu, porque lá está o nosso tesouro, lá está a nossa casa, lá está a nossa vida, lá está a nossa esperança, lá está a nossa herança, é lá na casa do Pai. E Jesus está lá, preparando lugar nesse momento. Jesus diz para os seus discípulos da casa do Pai, para trazer esperança para nós, e também esperança para o nosso coração, olharmos lá para frente, não olharmos apenas para este mundo, para as coisas deste mundo, mas olharmos para a casa do Pai. Temos esperança com relação à casa do Pai. Mas Jesus diz, eu vou voltar. Eu vou voltar. Jesus não nos deixa sós, ou não nos abandona aqui, Ele volta, há uma promessa aqui. Quando Ele assunta aos céus 40 dias depois, Ele vai, depois, 10 dias antes do Pentecostes, Ele vai aos céus. Quando Ele está subindo, os discípulos estão olhando, Jesus subindo nas nuvens, e quando Jesus desaparece nas nuvens, que deve ter sido a coisa mais linda de se ver. Quando Jesus desaparece, surgem anjos, e os anjos surgem para dizer aos discípulos o que Jesus acabou de dizer aqui. Os anjos surgem para dizer assim, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir um dia, Ele vai voltar. Esse mesmo Jesus vai voltar um dia. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, antes de trazer qualquer tipo de imagem ou de qualquer tipo de visão, a primeira coisa que João faz questão de registrar é a frase de Jesus dizendo, eis que venho em breve, e todo olho verá. Ele vem sobre as nuvens, todo olho verá. Essa é uma promessa, eu não tenho que ter dúvidas no meu coração. Jesus subiu, mas Jesus também vai descer. O mesmo Jesus que foi assunto aos céus é um Jesus que vai retornar para nos buscar, para buscar a sua igreja, e eu preciso ter ciência disso. Então Ele se despede dos discípulos, mas ao mesmo tempo Ele diz para os seus discípulos, eu volto, eu estou indo embora, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam comigo. E essa é a esperança que temos que carregar no nosso coração. Naquele dia
dia, e será um dia glorioso, um dia maravilhoso, naquele dia, quando soar a trombeta, sob a voz, do comando da voz do arcanjo, os céus com toda certeza se abrirão, os anjos aparecerão no céu, Jesus em glória nas nuvens dos céus, e de repente você vai começar a ver mortos se levantando, pessoas que morreram em Cristo sendo ressuscitadas e indo ao encontro, os anjos descendo, buscando essas pessoas, os corpos sendo transformados, indo até a presença do Senhor. Nós que estamos vivos, estivermos vivos, o nosso corpo também, sendo transformado, e irmos ao encontro do Senhor, e habitaremos para sempre com o Senhor. E Ele com toda certeza naquele dia vai nos abraçar, e vai dizer o seguinte: e eu não falei para você que eu ia voltar? Eu fui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para buscar você, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Mas por fim, Jesus diz para os seus discípulos, no finalzinho do verso no verso 4, ele diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É interessante porque no capítulo 13 ele diz: para onde eu vou vocês não podem ir. Era óbvio. Jesus não tinha ainda morrido, ressuscitado, para que esse caminho fosse aberto para que a gente pudesse chegar até onde ele chegou. É por isso que para onde eu vou, vocês não podem ir. Naquele momento eles não podiam ir. Mas aqui Jesus já diz de outra forma: vocês conhecem o caminho, eu vou. Por mais que eu estou falando que eu vou voltar, vocês conhecem qual é o caminho para onde ir. E aí os discípulos, no caso aí Tomé, faz uma pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como é que saberemos o caminho? Nós não sabemos sequer para onde o Senhor vai, apesar dele ter dito que vai para a casa do Pai. Eles não entenderam, e Tomé pergunta: como então podemos saber o caminho? Então Jesus traz a resposta mais linda de todas: Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aqui nós temos uma frase de Jesus que eu posso destrinchar em 3 partes. A primeira delas é que eu sou o caminho. Eu não sou eu sou o caminho. É interessante a gente observar isso porque quando você lê, faça um exercício depois em casa. Quando você pega o Antigo Testamento, se você tem um aplicativo de celular ou no computador, digite a palavra caminho e pesquise no Antigo Testamento. Existem muitos versículos que falam a respeito de caminhos, dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, por exemplo, são mais altos do que os nossos caminhos. Existem muitos versículos que falam os teus caminhos. Os teus caminhos. Você pega o Salmo, tem muitos salmos que falam dos teus caminhos. Os teus. Mas quando Jesus está aqui na terra, lá no Sermão do Monte, ele não fala de muitos caminhos, ele fala apenas de 2. Ali no Sermão do Monte, Jesus fala sobre 2 caminhos. Existe um caminho que é largo, existe um caminho que é estreito. Passa-se por uma porta larga e caminha-se por um caminho largo, ou senão passa-se por uma porta estreita e caminha-se num caminho estreito. Ele só dá 2 caminhos, só existem 2, não existem mais caminhos, só existem 2. E que leva a Deus só existe um. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, não. Quem dera todos os caminhos levassem a Deus, nem todos os caminhos. Para dizer bem a verdade, só um caminho leva a Deus. Só um. Jesus então quer mostrar no Sermão da Montanha que só existe um caminho, querido. Não existe mais caminhos. Não existem várias possibilidades. Não, se eu fizer isso eu também vou. Ou se eu agir dessa maneira eu vou para Deus. Ou se eu crer dessa maneira eu vou para Deus. Não. Só existe um único caminho que leva a Deus. E Jesus está dizendo isso. Eu sou este caminho. Eu sou este caminho. Você passa pela porta e ele diz: eu sou a porta. Vimos isso, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Eu sou a porta, mas eu não sou apenas a porta, eu sou também o caminho. Você passa por mim, você entra por mim e você caminha por mim. E eu preciso dizer para você, porque tem muita gente que confunde isso. O que é
Jesus o caminho? Tem muita gente que acha que Jesus ser o caminho é participar de uma igreja, é frequentar uma igreja. Então eu já estou no caminho. E não é. O caminho não é uma igreja. O caminho não é uma placa. O caminho não é uma denominação. O caminho não é assistir um culto ou participar de um culto. Isso não é caminho. Isso não é caminho. Tem muita gente que confunde. Agora eu estou participando da igreja tal, ou estou indo na igreja tal, como se isso tivesse resolvido a sua vida. Não, isso não é o caminho. A IPI Maranata não é o caminho. Você pode entrar por aquelas portas, você pode sentar, você pode assistir o culto, mas nós não somos o caminho. O caminho não é uma igreja, o caminho não é uma denominação, o caminho não é uma filosofia de vida, o caminho não é uma doutrina, o caminho não é, se eu não cortar o cabelo eu estou no caminho, ou se eu der o dízimo eu estou no caminho, ou se eu ler a Bíblia e fizer as minhas orações eu estou no caminho, ou se eu for devoto disso ou daquilo eu estou no caminho. Não, você está enganado, isso não é o caminho. O caminho não é uma doutrina, não é uma religião, não é um segmento, não é uma filosofia. O caminho é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho. Jesus é a personificação, Ele é o próprio caminho. Ou seja, eu preciso caminhar nele, preciso caminhar por Ele. Ele é o caminho. Então, se você tem participado da igreja, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por você estar aqui. Aqueles que estão em casa e assistem, louvado seja Deus por estar em casa e também por assistirem e por estarem envolvidos. Mas isso não é o caminho. Isso não é. O caminho é Jesus. O caminho é Ele. E Ele diz, eu sou o caminho. E como é que Ele mostra qual é o caminho? Ele mostra qual é o caminho morrendo numa cruz. Ele mostra qual é o caminho logo depois desse momento, indo se retirar para orar, mas ali sendo preso, sendo perseguido, sendo morto, sendo sacrificado. E ali, quando na cruz do Calvário a sua carne foi rasgada, ali na cruz do Calvário, diz o texto bíblico, que no momento que Ele expira dizendo, está consumado, e expira, o véu do templo se rasga de alta a baixo, mostrando que ali um novo e vivo caminho foi aberto. Ele é o caminho. Eu só vou até o Pai através de Jesus. Não tem como ir até Deus através de filosofias, através de doutrinas, através de normas, através de rituais, não. Através de religiosidade, não. Eu só vou ao Pai através de Jesus. Ele é o caminho. É uma pessoa. É uma pessoa. Jesus é uma pessoa com quem eu me relaciono, e não uma doutrina puramente que eu sigo. Jesus é uma pessoa que eu tenho vida e me relaciono, e não apenas algo, uma doutrina que eu vou ler e as pessoas vão dizer, é isso que você tem que fazer. Não são regras e normas, isso é religiosidade, mas é vida, experiência de vida, caminhar com Ele, estar com Ele, segui-lo. Eu sou o caminho. Mas Jesus também diz, eu sou a verdade. Eu não sou uma dentre tantas. Eu sou a. É interessante que Jesus é a personificação também da verdade. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É interessante a palavra verdade. No grego, existem variações, formas de se falar verdade. Existe a palavra aletés. A palavra aletés é a palavra para verdade, para diferenciar aquilo que é falso. Né? Isso é verdadeiro. Isso é falso. Então é a palavra aletés. No caso aqui nós não temos a palavra aletés, nós temos a palavra aletinos. Aletinos é a palavra para real. Isso é real. Isso é real. É interessante porque você vai falar, não, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A gente utiliza inclusive essas palavras de forma diferente. Né? Quando você quer mostrar o que é falso, né? Esse perfume é falso, e esse perfume é verdadeiro. Aí você mostra como é que ele é. Ou essa bebida é falsa, essa bebida é verdadeira. Ou esse relógio é falso, esse relógio é verdadeiro. Existe o falso e o verdadeiro. É uma coisa. Agora, quando você quer utilizar para algo que existe, aí você trabalha a palavra real. Nós cantamos isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Invisível.
Se eu chegar diante de uma pessoa e a pessoa falar assim: ah, você é cristão? É, eu sou cristão. Mas você segue Jesus? Segue. Mas onde está Jesus? Você consegue ver Jesus? Não, eu não consigo ver Jesus. Os meus olhos não veem. Mas como é que você sabe que Ele existe? Porque eu sei que Ele é real. Ele é real. Assim como eu posso pegar a Bíblia e dizer: essa Bíblia aqui é real, ela é real. Ela é real. Não é fruto da minha imaginação. Ela é real. E Jesus? Jesus é real. Quando Ele quis mostrar ali que eu sou o caminho, eu sou a verdade, Ele quis dizer para os seus discípulos: eu sou real. E quando vocês saírem por este mundo para falar a meu respeito, vocês vão ter que pregar que eu sou real. Eu sou real. Vocês vão ter que dizer para as pessoas, talvez quando ele logo depois, quando ele deu a comissão para os discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ser testemunha de Jesus em Jerusalém é uma coisa. Jerusalém é uma cidade que viveu Jesus, que conheceu Jesus, inclusive que matou Jesus. Pregar sobre Jesus de Jerusalém é uma coisa. As pessoas viram, conheciam a Jesus. Jesus entrou naquela cidade, Jesus fez milagres naquela cidade. Quantas coisas Jesus operou em Jerusalém? Todo mundo sabia quem era Jesus em Jerusalém. Pregar Jesus na Judéia é fácil, porque Jesus viajou muito para a Judéia, esteve muito entre os judeus e pregou muita palavra na Judéia. Mas agora, quando você vai para Samaria, já é um contexto um pouco mais diferente. Quantas vezes Jesus esteve em Samaria? Quantas vezes Ele falou com os samaritanos? Já é bem limitado. E fora, aos confins da terra? Opa! Como é que eu vou chegar lá em Jerusalém e falar Jesus é real? O cara vai falar: é de fato, Jesus é real, eu já vi esse rapaz, eu vi quando ele foi preso, eu vi quando ele foi morto, eu vi esse rapaz, eu conheço esse rapaz, eu vi quando ele pregou, eu vi quando ele curou. Jesus é real. Agora, ir lá dos confins da terra, nos confins do mundo, pregar que Jesus é real, chegar lá para um índio e falar Jesus é real, chegar lá para um muçulmano e dizer Jesus é real, chegar para um hindu, para um budista e falar Jesus é real, é completamente diferente. Como é que você pode dizer que Ele é real? Porque Ele é real na minha vida. Jesus está dizendo: eu sou real, e vocês têm que viver essa realidade na vida de vocês. Não basta ter teoria, saber a meu respeito, conhecer a meu respeito. Muitas pessoas conhecem a respeito de Jesus, mas eu quero te convidar a ir além de conhecer a respeito de Jesus, mas você saber que Ele é real, saber que Ele é real na sua vida. E por fim, Jesus diz que Ele é a vida. É interessante quando eu falo que Jesus é a vida, porque se aqui Ele diz que Ele é a vida, no capítulo 17, no verso 3, quando Ele está orando ao Pai, Ele diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida? Vida é conhecer. Vida é conhecer Jesus. Vida é conhecer Deus, é conhecer Jesus. Isso é vida. No momento em que você conhece o Senhor e você se entrega a Ele, se rende a Ele, ali você começa a experimentar vida. Uma vida que você não tinha. Ele te dá uma vida que você não tinha. E ali começa aquilo que chamamos de vida eterna, como vimos na mensagem semana passada. Ali começa a vida eterna. No momento em que você sabe quem é Jesus, conhece a Jesus e se entrega a Jesus, ali começa de fato a sua vida. Ali começa a sua vida eterna. Vida é conhecer. É conhecer. E não é um conhecer teórico, não é um conhecer de ler livros. Existem muitas coisas que eu conheço teoricamente, e eu posso discutir com você porque eu já li. Vou dar um exemplo bem simples. Se alguém perguntar para mim, a gente viaja muito, o pessoal confunde. Quem vai para São Paulo, o pessoal confunde o Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, já começa por aí. E eles acham que a gente mora no inferno, e eu falo para eles que o inferno é Cuiabá, não é Campo Grande. Pessoal de Cuiabá, no bom sentido, né? Porque todo mundo, quando eu falo assim: onde vocês moram? A gente mora em Campo Grande. No Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. É quente lá, né? Eu falo: não é quente. Porque falar que é quente, eu tenho que falar que é quente para o cara que mora em Gramado. Mas para quem mora em Ourinhos, quem mora em Prudente, eu acho que Prudente é mais quente que aqui. Eu já vivi em Maringá às vezes é mais quente que aqui. Então, a pessoa fala: nossa, é quente lá. Eu falo: não. Mas disseram para mim: não, você está confundindo, é Cuiabá. Cuiabá é quente. Mas pergunta para mim, quantas vezes eu já fui a Cuiabá?
Nenhuma. E eu meto pau em Cuiabá, mas não falo, não conheço. Nunca fui. Mas já disseram para mim, eu não conheço, mas disseram para mim que Cuiabá é um buraco. Disseram para mim que Cuiabá é quente, é um rio, é horrível. Falar para mim que é horrível, não quero ser pastor em Cuiabá, né? Mas e aí? Eu conheço Cuiabá? Não, mas eu falo de Cuiabá. Mas sabe como é que eu falo de Cuiabá? De teoria. De teoria. Eu não conheço. Existem muitos assuntos que nós falamos por teoria. Nós já ouvimos falar, nós já lemos a respeito, mas nós não conhecemos. Nós não sabemos. Nós falamos teoria. Agora, conhecer é diferente. Conhecer é diferente. Você pode ter vida? Pode. Mas como é que você pode ter vida? Conhecendo. Não tem como ter vida sem conhecer. Tem vida conhecendo por teoria? Isso não existe. Porque eu já li a respeito de Deus, porque eu já li a Bíblia. Não, porque eu já li muito sobre... Não, você já leu muito, mas você é chamado a viver, a experimentar, a conviver. Você é chamado a conhecer. Conhecer é vida. Conhecer. Como é que eu conheço uma pessoa? Convivendo com ela. Como é que eu conheço? Estando com ela. Não tem como eu conhecer uma pessoa sem estar com aquela pessoa. Alguém pode me falar, isso acontece muito, às vezes a gente vai para uma igreja e aí o pastor anterior quer dizer, dar um feedback de tudo quanto é os membros da igreja. Fulano de tal é assim, fulano de tal é assim, fulano de tal é assim, fulano de tal, eu não quero saber, porque fulano de tal pode ser assim com você, mas comigo ele é diferente. A experiência que você teve com fulano de tal pode ser totalmente diferente da minha experiência. Existem algumas situações que vão ser muito parecidas, ainda mais quando há desvio de caráter, mas, se não, as experiências que você teve podem ser muito diferentes das minhas experiências. Eu prefiro me pautar pelas minhas e não pelas suas. Então, acontece muito. Toma cuidado, você entra num serviço, a pessoa fala, você vai trabalhar aqui? Que legal, que bom, só toma cuidado com fulano de tal. Aí já faz ali a caveira da pessoa. Você conhece aquela pessoa? Não, mas às vezes você tem um mau relacionamento com aquela pessoa, porque teoricamente você conheceu ela. Não conheça Deus por teoria, conheça Deus na prática. Isso é vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Caminho, só existe um único, você só vai ao Pai através desse caminho. Você quer ir para o céu? Só tem um caminho. Existe um caminho que vai para o céu, existe um outro que vai para o inferno. Existe um caminho que você chega até Deus, agora o outro você abraça o capeta. Existe um caminho que você está sendo preparado, existem muitas moradas, inclusive pode ter para você. Existe uma outra que não tem morada, mas você vai arder o tempo todo. É choro e ranger de dentes. Existem dois caminhos, mas que leva a Deus apenas um. Apenas um. E esse caminho não é a IPI Maranata, esse caminho não é a igreja presbiteriana, esse caminho não é a doutrina A ou B, esse caminho não é uma filosofia, esse caminho não é normas, esse caminho não são as exigências que se eu fizer isso, aquilo, não, esse caminho é uma pessoa, esse caminho é Jesus. Só existe um caminho. E quando você trilha por este caminho, que é Jesus, você entende que Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é real. Não é história que me contaram, não foi um filme que eu assisti, não foram imagens que eu vi, não foi uma série de TV que foi me apresentada, não, Ele é real. E eu aprendo, conhecendo Ele, a ter vida, e vida em abundância. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Que essa palavra fique no nosso coração. Equipe de louvor, venha para cá. Talvez você está aqui pela primeira vez nessa noite, ou está ouvindo uma mensagem assim pela primeira vez nessa noite, e talvez você achou que estava indo para Deus, mas é engano seu.
Existem muitas pessoas que estão bem próximas. São boas pessoas, são honestas, são íntegras, são pessoas de índole, de caráter. Estão próximas, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo distante. Eu posso encostar naquela porta ali do lado de fora, mas se eu não entrar, eu não posso dizer que eu estou dentro. Eu posso conhecer a porta, eu posso tocar a porta, eu posso encostar na porta, mas se eu não entrar pela porta, eu não estou dentro. Eu posso conhecer o caminho, eu posso ouvir falar do caminho, eu posso saber a respeito do caminho, mas se eu não trilhar por este caminho, eu não vou para o Pai. Eu só vou para o Pai se eu trilhar o caminho. É só trilhando o caminho. Vamos ficar em pé.